Você quer saber o segredo do sucesso? Então ouça isso. O sucesso não começa quando você o conquista. Ele começa quando você o finge. Isso parece absurdo, não é? Fingir algo que ainda não tem. Mas essa é justamente a contradição que destrava seu potencial. A maioria das pessoas só acredita quando vê, mas os verdadeiramente bem-sucedidos veem porque acreditam antes de ter qualquer prova. A questão é, você está esperando a realidade mudar para mudar sua atitude? Ou está pronto para agir como alguém que já venceu antes mesmo de vencer? Você já reparou como a maioria das pessoas vive como se precisasse de uma permissão invisível para ser grandiosa? Elas esperam um diploma, uma quantia específica na conta bancária, uma promoção no trabalho ou a validação de alguém de fora para finalmente começar a agir com confiança. E nesse intervalo, entre o sonho e a validação, deixam de viver a vida que realmente desejam. Elas dizem, quando eu tiver dinheiro, aí sim vou me vestir melhor. Ou, quando eu for promovido, aí sim vou falar com mais segurança. Mas o que elas não entendem é que é exatamente o contrário. É ao agir como se já tivessem conquistado tudo isso, que começam a atrair aquilo que ainda não têm. A mente humana é moldada pelas experiências internas, muito mais do que pelas externas. Quando você age como alguém bem-sucedido, mesmo sem os resultados ainda estarem visíveis, você está reprogramando sua mente para que ela aceite essa identidade como verdadeira. E o mais fascinante é que o mundo à sua volta começa a reagir como se fosse verdade também. Você já entrou em um ambiente e, sem conhecer ninguém, soube exatamente quem estava no controle da própria vida só pela maneira como essa pessoa se comportava, o jeito como ela andava, como mantinha a cabeça erguida, como falava sem hesitação. Essas pessoas não são melhores, nem mais inteligentes. Elas apenas decidiram assumir agora a postura que a maioria só assume depois que chega lá. E eu vivi isso na pele. Houve um período em que tudo parecia ruir. Estava endividado, desacreditado, e minha própria família questionava se eu deveria continuar. Eu me sentia tentado a recuar, a me esconder, a esperar tempos melhores. Mas algo em mim dizia, se você quer ser ouvido pelos maiores homens dessa nação, então comece a falar como eles esperam ouvir. Comecei a me levantar mais cedo, a me vestir com mais rigor, a estudar como se já fosse conselheiro presidencial. E foi justamente nesse estado de espírito que recebi o convite para trabalhar com Franklin Delano Roosevelt. Não foi coincidência, foi coerência entre quem eu decidi ser internamente e a realidade que comecei a criar externamente. Você não precisa de tudo para começar. Precisa apenas se mover como quem já tem. Pense nisso, você age como se estivesse quebrado ou como se fosse alguém em ascensão. Você entra em uma sala com o peso das suas dúvidas ou com a leveza de quem está prestes a inspirar os outros. E não estou dizendo para mentir para si mesmo. Estou dizendo para acessar agora o que há de mais elevado dentro de você, porque isso já existe, você só precisa ativar. A ciência já demonstrou que quando uma pessoa visualiza uma situação com intensidade, as mesmas áreas do cérebro se acendem como se ela estivesse vivendo aquilo de fato. Estudos da Universidade de Harvard mostraram que atletas que apenas imaginaram seus treinos com precisão tiveram ganhos reais de desempenho físico. O cérebro não distingue o real do vivido com convicção. Então, se isso funciona para músculos, imagine o que pode fazer com sua autoestima, sua linguagem corporal, suas decisões. Muitos me perguntam, mas e se parecer arrogância? Arrogância é fingir o que você não é, mas agir como se já fosse sua melhor versão. É compromisso com o que você está se tornando. Isso é integridade com o seu futuro. Veja Muhammad Ali. Antes de se tornar campeão mundial, ele já declarava com firmeza:
Eu sou o maior. Ele não esperava o cinturão. Ele acreditava com tanta intensidade que o mundo acabou concordando. E não foi por acaso. Ele treinava como se já fosse o melhor. Falava como quem já sabia aonde ia chegar. Caminhava com a certeza de que sua identidade era maior que suas circunstâncias. Essa é a proposta que te faço agora. Por mais improvável que pareça, vista-se como quem já venceu, não apenas nas roupas, mas nas escolhas, no tom da sua voz, na maneira como você se posiciona nos ambientes, no modo como você diz sim e não. Imagine uma versão sua que conquistou tudo que deseja: a carreira, os relacionamentos, a liberdade financeira. Feche os olhos por um momento e veja com detalhes como essa versão se comporta. Qual é o ritmo da sua fala? Qual a expressão dos seus olhos? Como ela reage a críticas? Quais decisões ela toma sem hesitação? Agora abra os olhos e comece a agir como essa pessoa. Não amanhã, hoje. Isso não é fingimento. Isso é fé ativa. É você dando um comando direto ao seu subconsciente. Este é o novo padrão. Este sou eu agora. E acredite, seu subconsciente vai obedecer. Porque ele não argumenta, ele executa. Ele grava a emoção, a postura, a energia e começa a reestruturar suas crenças, seus comportamentos, suas conexões. Pessoas começam a te enxergar de forma diferente. Oportunidades que antes pareciam inalcançáveis passam a te reconhecer. Porque você se tornou magnético ao assumir quem você sempre foi, mas ainda não havia revelado. Então, eu desafio você. Por 7 dias, apenas 7, reserve 10 minutos por dia para viver como essa versão elevada de si mesmo. Pode parecer pequeno, mas 7 dias de ação consciente valem mais do que anos de esperança passiva. E quando você sentir vergonha, lembre-se, não há vergonha em sonhar alto. Vergonha é se esconder de si mesmo. O mundo já tem gente demais esperando para ser validada. O universo está à procura de quem decide, de quem age como se já fosse. E por isso mesmo se torna. Agora me diga, por que não começar agora? Você pode querer muitas coisas na vida. Pode desejar uma casa confortável, estabilidade financeira, respeito, amor, liberdade de tempo. Mas se eu te perguntar agora exatamente quanto dinheiro você quer ter, até quando, através de qual meio, como será sua rotina, que tipo de pessoa estará ao seu lado, a maioria das pessoas hesita. Elas dizem, eu só quero viver bem, quero ter mais qualidade de vida. Mas isso não é clareza, isso é uma névoa. E a névoa nunca guiou ninguém até o topo. O que diferencia o sonhador do realizador é a nitidez com que ele enxerga o que quer. A mente precisa de direção, não de esperança. Clareza é o que transforma desejo em comando. É o que dá ao seu subconsciente as coordenadas exatas para executar seu plano. E foi isso que aprendi com a dor. Durante anos, eu me senti como um barco à deriva, cheio de ideias, entusiasmo e até talento, mas sem um norte verdadeiro. Eu acordava com vontade de vencer, mas sem saber o que significava realmente vencer. Foi quando Andrew Carnegie me confrontou com uma pergunta que mudaria tudo. Você sabe exatamente o que quer da sua vida? E naquele momento, percebi que não. Eu apenas queria ter sucesso. Mas sucesso sem forma é apenas uma ilusão disfarçada de ambição. Foi então que comecei a escrever. Eu defini com precisão quase cirúrgica onde queria estar, como queria viver, qual impacto desejava causar. Escrevi detalhes sobre minha casa, minha rotina, minha missão. Escrevi não como um desejo vago, mas como se fosse um contrato inegociável com meu próprio futuro. A partir daquele momento, tudo mudou. Meu foco se intensificou, minhas decisões ficaram mais ágeis e as oportunidades começaram a se alinhar como se o universo finalmente tivesse entendido o que eu queria. Mas, na verdade, foi a minha mente que entendeu. E é isso que você precisa fazer agora.
Pare de apenas querer. Comece a definir. Você quer riqueza? Então me diga quanto exatamente. Você quer liberdade? O que isso significa para você? É trabalhar de casa? É viajar 4 vezes por ano? É passar as manhãs com seus filhos? Qual é o peso ideal que você quer ter? Qual rotina de saúde vai te levar até lá? Com quem você deseja dividir sua vida? Como essa pessoa se comporta? Quais valores ela tem? Porque enquanto você não souber com exatidão o que busca, você se tornará vulnerável aos desejos dos outros. Viverá apagando incêndios alheios, embarcando em projetos que não são seus, aceitando empregos que não respeitam sua visão, se acomodando em relacionamentos que te diminuem, porque o vago sempre nos empurra para baixo, mas o claro nos puxa para frente. Wilma Rudolph tinha todos os motivos para desistir. Prematura, frágil, diagnosticada com paralisia infantil e escarlatina. Os médicos diziam que ela nunca andaria, mas ela via, todos os dias, uma imagem mental clara, não apenas andando, mas vencendo, correndo, quebrando recordes. Essa clareza queimava dentro dela, e foi isso que a fez persistir nos exercícios, desafiar a medicina e, no fim, se tornar a mulher mais rápida do mundo. Você pode até achar isso extraordinário, mas não é exclusivo. O que Wilma fez, eu fiz. O que eu fiz, você pode fazer. Porque a mente humana responde ao comando da clareza com obediência absoluta. Então aqui vai o exercício mais poderoso que posso te dar hoje. Pegue papel e caneta. Não digite, não grave áudio, escreva à mão. Isso ativa áreas profundas do cérebro responsáveis por foco e memória emocional. E escreva tudo. Escreva como será o seu dia ideal, quando sua vida estiver do jeito que você quer. Onde você acorda, o que sente, com quem está, o que faz, como as pessoas te tratam, quanto você fatura por mês, qual impacto você causa no mundo. Escreva com detalhes que emocionem você. E depois, leia esse texto todos os dias por 30 dias, antes de dormir. Você vai perceber que algo estranho e, ao mesmo tempo, extraordinário começa a acontecer. Situações que pareciam aleatórias agora fazem sentido. Pessoas que você não enxergava antes começam a aparecer. Decisões ficam mais fáceis e você passa a dizer não com mais firmeza para tudo aquilo que não está alinhado com a sua visão. Isso não é mágica, é programação. O seu subconsciente começa a trabalhar como um assistente invisível, filtrando o mundo em busca de tudo aquilo que esteja alinhado com seu plano. E sabe o que é mais incrível? Ele faz isso o tempo todo, mesmo enquanto você dorme. Estudos da psicologia cognitiva mostram que o cérebro não lida bem com informações vagas. Quando você diz, quero mais dinheiro, ele não tem base para agir. Mas quando você diz, quero ganhar 20 mil por mês com meu próprio negócio até dezembro, ele começa a buscar caminhos reais. O vago paralisa, o claro movimenta. Você pode continuar acordando todos os dias no piloto automático, esperando que algo mude. Ou pode, agora mesmo, traçar a rota do que você quer com a mesma exatidão de um engenheiro desenhando uma ponte. Porque é isso que a clareza faz. Ela constrói a ponte entre o seu presente e o seu destino. E a verdade é que a maioria das pessoas não fracassa porque deseja pouco. Elas fracassam porque desejam de forma confusa. Agora me diga, você está pronto para parar de flutuar no mais ou menos e começar a construir com precisão o exato caminho da sua realização? Porque se está, então não espere. Pegue a caneta, comece agora e escreva seu futuro como quem sabe que vai vivê-lo. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem atravessar tempestades que fariam a maioria desmoronar? Já reparou como certos indivíduos, mesmo diante da perda, da falência, da rejeição, continuam caminhando com os olhos firmes em um horizonte que ainda não existe? Não é sorte,
Não é talento, é algo mais profundo. É resiliência. E sem ela, nenhuma estratégia, nenhum plano, nenhum sonho sobrevive por muito tempo. O que separa os que apenas desejam dos que verdadeiramente realizam não é a ausência de dor, mas a resposta à dor. Todos tropeçam, todos falham, todos, em algum momento, pensam em desistir. A diferença está em quem levanta, e mais do que isso, em quem levanta com mais força do que caiu. Eu me lembro como se fosse agora do dia em que recebi uma carta de rejeição de uma grande editora. Era a 4ª vez em sequência. Meu manuscrito havia sido recusado novamente, com um comentário que dizia: "Não há mercado para esse tipo de filosofia." Eu poderia ter aceitado aquilo como uma sentença. Poderia ter dito: talvez eu esteja tentando algo que não é para mim. Mas no fundo, algo ardia em meu peito. E era justamente a dor da rejeição que me dizia: continue. Naquele momento, em vez de apagar o manuscrito, eu o revisei com mais dedicação. Escrevi como se milhões estivessem esperando por aquelas palavras. E continuei. Um tempo depois, aquele mesmo conteúdo chegaria às mãos de milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive líderes de governo, empresários, estudantes, pessoas comuns que, assim como eu, estavam tentando descobrir se seus sonhos tinham valor. Descobri ali que a rejeição não era o fim, era o teste. Você já viveu um momento desses, quando tudo em você queria parar, mas havia uma voz suave dizendo: ainda não. Tente mais uma vez. Talvez você esteja nesse momento agora. Talvez tenha sido demitido, traído, ridicularizado. Talvez esteja ouvindo da sua própria mente que não é capaz, que não nasceu para isso, que já tentou demais. Mas eu te digo, o fracasso nunca é o fim, a não ser que você escolha parar ali. O que parece ser uma derrota pode ser, na verdade, uma convocação para uma versão mais forte de você mesmo. Pelé, um dos maiores nomes que o futebol já conheceu, nasceu na pobreza, jogava descalço, enfrentou lesões e pressões absurdas ainda adolescente. E mesmo com todos os motivos para parar, ele se recusava. Cada queda era respondida com mais treino. Cada crítica com mais entrega. Ele não apenas jogava bola, ele jogava o futuro, porque sabia que dentro dele havia algo maior do que qualquer obstáculo. Essa é a postura de quem entende que a dor não vem para te destruir, mas para revelar do que você é feito. Você não desenvolve resiliência lendo sobre ela. Você desenvolve resiliência nos dias em que tudo dá errado, e mesmo assim, você decide continuar. Pesquisas recentes da Universidade da Pensilvânia mostram que a resiliência é o principal fator psicológico que separa pessoas que prosperam sob pressão das que entram em colapso. Não é inteligência, não é carisma, é a capacidade de absorver o golpe e seguir adiante. E como se desenvolve essa força? Você a constrói quando decide que cada queda carrega uma lição. Quando, em vez de perguntar: por que isso aconteceu comigo?, você começa a perguntar: o que isso quer me ensinar? Quando você transforma frustração em combustível e traição em clareza. Quando entende que cada porta fechada te livra de um caminho errado e te força a construir um novo. Eu passei por isso muitas vezes. Inclusive quando, depois de anos de trabalho, vi meu nome sendo alvo de ataques públicos por pessoas que nem sequer tinham lido o que escrevi. Aquilo me doeu, mas também me fortaleceu, porque entendi que o que incomoda os outros é muitas vezes o que revela nossa missão. E se posso te dar um conselho agora, é este: trate seus fracassos com reverência. Sim, reverência, porque eles são sinais, sinais de que você está se movendo, sinais de que está tentando algo que importa, sinais de que está investindo sua energia num futuro que ainda não chegou, mas que só chegará se você não parar no meio do caminho. Rejeições não invalidam seu valor. Elas apenas te preparam para sustentar o sucesso quando ele finalmente chegar.
A resiliência que você cultiva hoje será a base da sua autoridade amanhã. Porque quando você vence algo que parecia impossível, você não apenas ganha, você se transforma. Você passa a andar com uma convicção que não pode ser ensinada, apenas conquistada. E o mundo reconhece isso. Porque o mundo respeita quem não desiste. Você está ferido? Continue. Está cansado? Diminua o ritmo, mas não pare. Foi traído? Aprenda e siga. Perdeu tudo? Recomece. Porque cada vez que você escolhe seguir em frente, mesmo sem aplausos, mesmo sem certezas, você está votando a favor do seu futuro. E um dia, quando estiver no lugar que sempre sonhou, vai olhar para trás e entender que não foram os dias bons que te trouxeram até lá. Foram os dias em que tudo desmoronava e ainda assim você construiu. Foram os dias em que você teve todos os motivos para desistir e decidiu continuar. Agora respire fundo, levante a cabeça e vá mais uma vez, porque se você não desistir, ninguém poderá te impedir. A coisa mais poderosa que você pode cultivar dentro de si é uma crença inabalável. Não uma crença no acaso nem na sorte, mas uma crença profunda, visceral, firme, de que você é capaz de alcançar tudo aquilo que visualiza com clareza e sente com convicção. Porque tudo começa ali, na crença. O que você acredita sobre si mesmo molda a maneira como você caminha, como fala, como responde às dificuldades e, principalmente, como você age diante das oportunidades. Eu vi isso acontecer repetidas vezes ao longo da minha vida. Homens e mulheres que saíram do nada, sem herança, sem formação, sem apoio, mas que carregavam uma chama interna que dizia: eu posso, eu sou capaz, eu vou conseguir. Essas pessoas não tinham garantias, tinham fé. E fé, quando cultivada com ação, se torna uma força quase impossível de deter. Um dos maiores erros que vejo as pessoas cometerem é esperar por provas externas antes de acreditar nelas mesmas. Elas dizem: quando eu for promovido, aí sim saberei que sou bom. Ou, se alguém importante disser que acredita em mim, então começo meu projeto. Mas a vida não funciona assim. O mundo não acredita em quem espera. O mundo acredita em quem já acredita em si mesmo. Bill Russell não esperou ser consagrado campeão para agir como um. Ele entrava em quadra com a firmeza de quem já sabia que pertencia ali. Ele acreditava com tanta consistência, com tanta coerência, que seus movimentos se tornavam naturais, decisivos, confiantes. E a vitória se tornava inevitável. Não porque era fácil, mas porque ele já se via vitorioso antes do placar final. E é exatamente esse o ponto. Você precisa se ver chegando antes de chegar. Você precisa falar com a entonação de quem já tem. Precisa andar com a postura de quem já conquistou. Precisa decidir com a coragem de quem não depende de validação. Porque quanto mais profundamente você acredita, mais sua mente, seu corpo e suas atitudes se alinham com essa imagem. E quando isso acontece, o mundo começa a te tratar de acordo com a forma como você se trata. Eu aprendi isso numa época em que tudo parecia escuro. Estava lutando para provar que os princípios do sucesso não eram apenas ideias bonitas, eram leis reais, tão reais quanto a gravidade. Eu era criticado, questionado, desacreditado por muitos. E houve um momento em que minha fé quase se apagou. Quase. Mas bastou um pensamento. Se eu não acreditar nisso agora, ninguém mais acreditará depois. Foi aí que me levantei com mais firmeza, falei com mais intensidade, escrevi com mais paixão. E não porque eu tinha certeza de que tudo daria certo, mas porque eu decidi que minha crença valeria mais do que qualquer dúvida ao redor. O seu subconsciente está te ouvindo o tempo todo. Cada vez que você diz, eu não consigo, ele anota. Cada vez que você diz, isso é difícil demais para mim, ele acredita. Mas quando você diz, eu nasci para isso, essa é a minha hora,
Eu sou capaz. Ele se mobiliza. Ele ativa mecanismos internos, muda sua fisiologia, te enche de energia, foco e até criatividade. A ciência já comprova isso. Estudos em neurociência revelam que pensamentos positivos, quando repetidos com intensidade, geram novas conexões neurais. Em outras palavras, você literalmente muda seu cérebro quando começa a acreditar mais em si mesmo. E talvez você me diga agora, mas eu fui rejeitado demais, Napoleon. Fui humilhado. Já tentei e falhei. Minha autoestima está abalada. Eu entendo, eu vivi isso. Mas veja, a crença não nasce de vitórias. Ela nasce de uma decisão. Você decide acreditar, mesmo quando nada confirma, mesmo quando ninguém apoia, mesmo quando os resultados ainda não vieram. Você se antecipa à realidade, porque é assim que os grandes constroem seus futuros, de dentro para fora. Você não precisa esperar se sentir pronto. Comece acreditando que, ainda que não esteja pronto, você tem dentro de si tudo o que precisa para crescer enquanto caminha. O mundo não exige perfeição. Ele exige convicção. E a convicção é treinável. A partir de hoje, quero que você pratique esse exercício. Todos os dias, ao acordar, diga a si mesmo em voz alta 3 frases que expressem sua nova identidade. Não apenas como afirmações mecânicas, mas com intenção. Sinta o que diz. Diga, por exemplo, eu sou confiante. Minha visão é maior do que meus medos. Eu sou uma força em ascensão. Faça isso por 21 dias. Você vai perceber uma mudança em sua voz, em sua linguagem corporal e até na forma como as pessoas te respondem. Porque crença é energia, e energia se comunica muito antes da fala. Agora pense comigo, e se a única coisa que faltava para sua vida começar a mudar fosse você acreditar de verdade que ela pode mudar? E se por trás de todas as desculpas, tudo o que estava faltando era você mesmo dizendo, chega de esperar. Eu sou agora quem eu preciso ser para chegar onde quero estar. Não espere se sentir pronto. Haja como se já estivesse. Porque o universo responde a quem lidera com fé. E uma vez que você acredita, nada mais é capaz de te parar. Você não precisa esperar por nada para começar a viver como alguém bem-sucedido. Você só precisa decidir agir como se já fosse. Pensar, falar, caminhar, escolher e sentir como quem já chegou onde deseja. Porque quando você muda por dentro, o mundo começa a responder por fora. Agora, se você está pronto para subir mais um degrau na sua jornada de evolução e se tornar 1% melhor do que é agora, o próximo vídeo já está aí na tela, esperando por você. Eu te agradeço por ter caminhado comigo até aqui e te espero lá para continuarmos essa caminhada rumo à sua melhor versão.